Bem, me cabe agora tentar organizar aqui algumas questões. Evidentemente que todas as sínteses dos grupos vão ser incorporadas ao relatório aqui do seminário. A gente pede que essas incorporações que vieram da plenária, vocês façam essa modificação. Há um pedido aqui do público para que a CETEC disponibilize todas essas sínteses, quer dizer, não apenas, e a Annalise veio de novo lembrar que não chegou ainda aqui à mesa nenhuma das apresentações do período da manhã, a necessidade de que eles sejam encaminhados para que possam ser disponibilizados, que são materiais que trazem contribuições para a compreensão de toda essa discussão que foi feita aqui. E das sínteses feitas, porque será impossível fechar o relatório do seminário sem as sínteses encaminhadas. Então, eu gostaria de fazer algumas colocações aqui, tentando pontuar alguns aspectos que me parecem necessários diante dessa preocupação que nós estamos sobre o desdobramento desse seminário. E não é um seminário que se encerra nele próprio, mas que tem uma finalidade de pensar a reformulação do documento do programa, enfrentando as questões que foram bastante bem pontuadas e trazidas por vocês aqui durante esses 2 dias de trabalho. Evidentemente que as pessoas que estão aqui são representativas do conjunto de profissionais que estão atuando no programa, mas, sem dúvida, há outros pontos de vista, outros olhares sobre os problemas e os desafios do programa que precisam ser incorporados também nesse pensar a continuidade do programa da agora para diante. Eu lembraria e entendo que essas questões são indispensáveis no momento que nós estamos vivendo, alguns aspectos da política educacional mais ampla, em que o PROEJA também se integra e se coloca. Um deles é pensar no disciplinamento que foi feito pela alteração, pela emenda constitucional que definiu a obrigatoriedade de 4 a 16 anos e que ao mesmo tempo 4 a 17 anos, desculpem, para ser implementada até 2016 como dever do Estado. Isso muda substantivamente a forma como o dever estava posto até então, que era posto para o ensino fundamental, já que ele inclui uma perspectiva da educação infantil a partir de 4 anos e o ensino médio para quem conseguir fazer a sequência sem interrupções no processo. Essa emenda constitucional também mudou o texto da Constituição em relação ao que se fazia acho que é no artigo 205, de assistência ao estudante, garantindo transporte, merenda escolar, livro didático a todos os sujeitos até o ensino médio. Ou seja, para nós hoje é indiscutível a necessidade de garantir aspectos que dão condição aos estudantes, sejam eles estudantes trabalhadores, trabalhadores estudantes ou apenas estudantes, a terem condições de permanência mais asseguradas. Então esse aspecto eu penso que ele é indispensável de nós pensarmos na política que hoje está se reconstruindo da educação no país. Um outro aspecto é pensar a expansão dos IFES, da rede e das universidades como uma perspectiva que muda substantivamente a política educacional que historicamente tem sido excludente e voltada para poucos. Quer dizer, para quem nós estamos pensando essa mudança e para que projeto de sociedade e para que desenvolvimento. Um outro aspecto que eu penso ser indispensável
é o fato de estarmos com uma disputa forte no Congresso em relação à DRU, a desvinculação dos recursos da União. Essa disputa tira, se nós perdermos a possibilidade que lá está, muito recurso da educação. Então é preciso que nós estejamos atentas, que a luta não se encerra no nosso espaço de trabalho, mas ela se faz no legislativo a partir de uma forte pressão sobre os nossos representantes legais. O outro aspecto diz respeito a uma proposta que está chegando também e que começa a nos preocupar. 4 propostas foram apresentadas ao ministro de melhoria do desempenho e do sucesso dos alunos na educação brasileira. Todas 3 dessas propostas envolvem a questão da formação e da qualidade de condições do trabalho do professor. Essas 3 propostas têm custos para a educação. Eu ia pedir ao pessoal aqui que falasse um pouquinho mais baixo, que acaba desconcentrando aqui a linha do raciocínio. 3 dessas propostas têm custos para as políticas de educação. E a 4ª proposta não tem custo e está sendo colocada como uma proposta mais interessante no momento político. Essa proposta diz respeito a ampliar o calendário letivo, o número de dias letivos, porque esse número de dias letivo, aumento de número de dias letivos, responderia por 44% de melhor desempenho dos alunos por inércia, só porque aumentamos o período de exposição ao ambiente da escola. Uma outra questão é que nós estamos com o Plano Nacional de Educação, que já devia ter sido votado e que ainda não foi, com questões e emendas muito grandes em disputa no Congresso Nacional. Há movimentos da sociedade lutando para a incorporação de uma série dessas questões que lá estão, em emendas pela campanha, pelo direito à educação, e a atuação dos fóruns estaduais de educação. O que está em jogo, principalmente, é a perspectiva de chegarmos a 10% do PIB para a educação e o custo aluno qualidade, tá? Passando dessa maneira de uma política de governo que tem a educação como prioridade para uma política de Estado, que nos dê autonomia, fôlego para manter os avanços conquistados por um largo tempo, sem que a inclinação, a inflexão partidária possa romper com os compromissos que nós assumimos com a maior parte da população. Um outro aspecto que eu penso que temos que estar atento é que os dados que saíram antes de ontem sobre o censo IBGE 2010 na questão da educação mostram que o país tem muitos avanços, mas ainda muitos desafios, e que a desigualdade ainda é muito grande, apesar de termos reduzido a distância que separava os que têm dos que não têm, dos que podem, dos que acessam, enfim, dos que têm acesso aos direitos. De ontem, a perspectiva dos dados do ENAD, mostrando que o Ministério está comprometendo 594 instituições cujos cursos não demonstram qualidade, a maioria privado. E nós temos que problematizar, tensionar o que significa isso quando a gente tem um programa chamado ProUni, tá? Que leva pela isenção fiscal, né? O governo abre mão, a União abre mão de impostos para reverter em benefício de matrículas. Que matrículas são essas? Que educação superior é essa que está se oferecendo? E a inflexão é de redução de 50 mil vagas nessas instituições. Essa questão coloca para nós a discussão
do que é uma formação superior, mas também do que é uma formação técnica, que historicamente representou muito mais a perspectiva da boa formação que leva à educação superior do que uma formação técnica para um modelo de um projeto de sociedade, de país que tem a condição da formação técnica valorizada não apenas por um saber acadêmico, escolar, científico, mas que integra pelo PROEJA a dimensão da experiência como formador. Então, pensar de que forma essa conceituação e essas concepções podem nos ajudar a pensar o currículo no PROEJA, pensar os modos de acesso, de ingresso, de permanência, de formulação do currículo, me parece que estão imbricadas nessa discussão. E ainda pensar que todas essas dificuldades que nós fomos apontando aqui tem que ter em vista que está em jogo a garantia do direito de todos à educação, que é uma formulação constitucional de 88, que volta ao texto legal depois de muitos anos ausente. A última Constituição que assegurava o direito de todos à educação é de 34 e que nós não temos conseguido fazer realidade. Vejam-se os dados de matrícula reduzidas na EJA, vejam-se as informações que tivemos aqui dos IFES, que ainda não conseguem alcançar nem os 10% de matrícula no PROEJA. Todo esse conjunto conspira contra a garantia do direito que foi conquistado constitucionalmente. Um outro aspecto a pensar diz respeito à realidade da formação de professores. Os problemas que os IFES vêm apontando, eles não são específicos nem do PROEJA, nem dos IFES, mas são a realidade da maior parte dos profissionais da educação nesse país. Então é preciso que a gente se junte ao conjunto da luta, porque a situação dos demais professores fora dos IFES é muito pior do que as dos que lá estão. São cargas horárias reduzidas de atuação profissional que obrigam esses professores a rodarem de 2, 3, 4 e até 5 escolas semanalmente para poderem conseguir salários um pouco menos indignos. Eu nem sei se são dignos. Então, como é que a gente pode potencializar as condições profissionais nos IFES, que tem a ver com formação, que tem a ver com a possibilidade do mestrado, do doutorado, da especialização, para trabalhar a incidência na mudança das demais redes? Não pensar apenas do ponto de vista interno, mas ajudar na discussão de como é que a gente garante a melhoria da condição de trabalho dos profissionais da educação e neles, logicamente, pensados os educadores de EJA. Depois, pensar como é que a gente desafia a superação da fragmentação de programas e projetos que nós estamos assistindo, voltados a públicos que têm origens iguais, né? E a gente aí pode falar PROEJA, pode falar PROJovem, pode falar EJA Continuidade, que tem as mesmas origens, mas que tem orientações diferentes, programas diferentes, financiamentos diferentes, secretarias diferentes cuidando deles. E aí pensar essa questão, né, do ponto de vista da intersetorialidade também, que afeta cada um desses programas e que nós não estamos conseguindo realizar nem na prática e nem no nível dos ministérios, nem dentro de um mesmo ministério. E, por fim, pensar a revisão necessária dos conceitos de educação de jovens e adultos que entre nós e no imaginário social ainda se associa muito à perspectiva da educação compensatória e da recuperação de um tempo perdido, o conceito de educação profissional e o conceito de evasão. Esse conceito de evasão, né, de um modo geral, tem sido atribuído aos sujeitos, quando a gente sabe que muitas outras razões estão implicadas quando a gente fala de evasão. Evasão que não significa, para Paulo Freire, era
a expulsão produzida pela escola, e nós estamos assistindo isso claramente com a chamada juvenilização da EJA. Os sujeitos que vão à escola têm acesso, não conseguem nem concluir, nem permanecer, e que precisam ser pensados, além disso, pela perspectiva dos movimentos da vida que esses sujeitos têm de cumprir, ou seja, pelo trabalho precoce, porque a realidade do trabalho infantil ainda existe entre nós, né, e do trabalho precoce, e da vida adulta precoce em localidades, em lugares em que a perspectiva de juventudes ainda não é uma realidade para muitos sujeitos que passam da infância direto para a vida adulta, assumindo responsabilidades dessa vida. Então, eu sugiro, nessa perspectiva, há um trabalho muito sério feito agora, recentemente, uma tese de doutorado, defendida na UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, sobre esses motivos da evasão, e que desmonta o mito trabalho como sendo o motivo que afasta os sujeitos da educação de jovens e adultos. E as questões da escola, que não aparecem nos dados primeiros dos questionários, quando há cruzamento de dados, elas vão mostrar como são questões muito mais ligadas à própria escola e a questões da vida como seres humanos, do que propriamente como questões ligadas ao trabalho, que na verdade não é esse. Eu recomendo a leitura, porque ele ajuda a gente a compreender isso que a gente está chamando de evasão, atribuído como um desinteresse, um descaso dos sujeitos em relação aos programas. E nesse conjunto de reflexões que montam o cenário de pensar o PROEJA, eu lembraria a todo mundo, porque às vezes a gente fica com a ilusão de que a educação pode muito mais do que ela realmente pode. Lembraria Paulo Freire, quando ele diz que a educação não muda a realidade, mas sem ela a realidade também não muda. Então, que é preciso nós pensarmos como é que a educação precisa ser pensada num conjunto de incidências e de políticas sociais que alteram o quadro ainda perverso que nós construímos para a maioria da nossa população historicamente, nós, as elites. Como encaminhamentos, eu recolhi algumas questões que eu penso aqui são bastante significativas. Uma delas é a incorporação do documento pela importância que ele teve, não apenas do que ele postula, mas da forma, na metodologia como ele foi constituído em rede de discussão por todo o país. Do documento nacional preparatório, Maria Luísa ajudou redigindo aqui a proposta, que já incorporei, e que ela já apresentou aqui. Um outro aspecto, né, que foi trazido como encaminhamento diz respeito à unificação de dados de diferentes fontes para melhorar a possibilidade de compreensão e ampliação desses dados. E aí foram citados diferentes fontes de dados que precisam dialogar entre si para possibilitar melhor compreensão dessa realidade. O outro encaminhamento veio de Goiás com a ideia de atendimento aos filhos dos trabalhadores matriculados no PROEJA, a semelhança do que está propondo o PROJovem. E, evidentemente, que há questões pontuais em cima de incidência no próprio documento, na formulação, que eu não vou repetir, porque os grupos já apresentaram, e isso me leva a pensar quais seriam os próximos passos da rede PROEJA nesse desafio, depois desses anos de experiência, de implementação, de implementação e de pesquisa. Né? Então, eu pensaria que, do ponto de vista da continuidade da formação de professores e dos educandos envolvidos, a formação continuada, ela se faz sentir, né? Não mais só pensando a perspectiva da especialização, porque a especialização, de alguma maneira,
ela já vem acontecendo, mas pensar como é que nós colocamos essa formação continuada como direito do trabalhador professor na sua prática profissional, que tem tempo e espaço definido nas redes, com foco sobre os nós que me parece que ainda continuam causando-nos preocupação e necessidade de compreensão e de formulação concreta na prática. O foco sobre currículo integrado, politecnia, trabalho com princípio educativo. Como se faz isso na prática profissional? Como se faz isso para que o PROEJA possa realmente responder às necessidades desses jovens e adultos trabalhadores? Como é que, desse ponto de vista, nós inserimos professores e educandos nesse debate, e não apenas os que aqui vieram, tendo em vista o papel de executores da política e do programa desses sujeitos que estão lá e que ficaram e com os quais nós temos o compromisso de dialogar. Como poderemos inseri-los nessa discussão? Talvez essa proposta não seja a proposta mais interessante do ponto de vista do imediatismo e da urgência com que as políticas públicas acabam trabalhando, mas atirar pela experiência do Documento Nacional Preparatório de EJA e de uma série de outras experiências que dialogaram e compuseram uma metodologia de larga participação e reflexão coletiva, talvez esse seja o caminho mais recomendado para que todas as questões das pesquisas possam ser socializadas, debatidas, refletidas, fermentadas e possam devolver ao programa uma reflexão que não é mais fruto de alguns que puderam se debruçar sobre o refletir do programa e reformular a proposta, mas sobre a prática real dos professores, em que cada um dos professores e dos educandos se reconheça na proposta e saiba que ele é coautor e protagonista dessa política que se anuncia a partir de uma experiência importante, válida e que marcou um tempo, mas que precisa avançar. Obrigada, gente.